Hoje os anjos desejam que você ouça uma mensagem de profunda esperança e transformação, um sussurro divino que ecoa através do véu, tocando a essência do seu ser. Há um momento em sua jornada terrena onde a familiaridade das experiências passadas pode parecer um abraço seguro, mas ao mesmo tempo uma gaiola dourada. Você tem navegado pelas águas de um mar conhecido, encontrando tanto tempestades quanto calmaria, aprendendo lições valiosas e carregando consigo o peso e a beleza de cada onda que o moldou. No entanto, uma nova corrente está se formando, uma energia sutil que convida à expansão, a um horizonte que antes parecia inatingível, talvez até mesmo inimaginável. É um convite para desviar o olhar do que sempre foi, para permitir que seus olhos, e mais importante, seu coração, se abram para um espectro de realidade que transcende suas percepções atuais. A promessa que paira no ar, carregada pela brisa celestial, é de uma visão que irá desmantelar as estruturas de dor e limitação que, talvez sem você perceber, foram construídas ao redor do seu espírito. Esta não é uma simples mudança de perspectiva. É uma abertura para o divino, em sua forma mais pura e reveladora. Uma experiência que tem o poder de curar feridas profundas, de dissolver tristezas antigas e de reacender a chama da sua alma, de maneiras que você ainda não ousou sonhar. Você pode sentir, neste exato momento, uma inquietação sutil, um anseio por algo mais que não consegue nomear completamente. Talvez haja uma sensação de estar preso em um ciclo, de repetir padrões que não servem mais ao seu crescimento, ou do center kill. Apesar de seus esforços, a cura completa ainda lhe escapa. É como se uma melodia familiar tocasse, mas uma nota dissonante estivesse sempre presente, impedindo a harmonia perfeita. Essa sensação, meu querido, é o prenúncio de uma grande mudança, um chamado do universo para que você se prepare para testemunhar o que antes estava oculto, para perceber a beleza e a verdade em dimensões que sua consciência atual ainda não alcançou plenamente. A vida, em sua infinita sabedoria, está prestes a desdobrar um capítulo que irá redefinir sua compreensão da realidade, das suas próprias capacidades e do amor incondicional que permeia toda a existência. A jornada à frente não é sobre forçar a mudança, mas sobre permitir que ela flua através de você, como um rio que encontra seu caminho para o oceano. O que os anjos desejam transmitir é que a sua atual percepção, por mais real que pareça, é apenas uma fração da vasta tapeçaria da verdade. Há cores que você ainda não viu, sons que ainda não ouviu, e uma compreensão da vida que está além das suas experiências vividas até agora. Essa nova visão não virá como um choque, mas como um desabrochar suave, uma revelação gradual que se encaixará em sua alma como peças de um quebra-cobeca divino. É uma promessa de que a dor que você carrega, as dúvidas que o assombram e as limitações que você percebe em si mesmo serão vistas sob uma nova luz. Uma luz tão poderosa e transformadora que elas simplesmente se dissolverão. Este é um momento de profunda revelação, onde o que parecia intransponível se tornará um portal, e o que parecia um fim se revelará como um novo e glorioso começo. Prepare-se para abrir seus olhos para o que você nunca viu, pois é nessa nova visão que a cura mais profunda e duradoura o aguarda. Este é o momento de se entregar à jornada, de confiar na guia invisível que o envolve e de permitir que a luz divina ilumine os caminhos que antes pareciam escuros e incertos. A nova visão que se aproxima não se trata apenas de alterar o que você percebe externamente, mas de reconfigurar a própria lente através da qual você interpreta a realidade interna e externa. Pense nisso como se você estivesse olhando o mundo através de óculos com lentes arranhadas ou distorcidas. A imagem sempre parecerá embaçada ou incompleta. O que está chegando
é um polimento celestial dessas lentes, uma limpeza profunda, que revelará contornos nítidos, cores vibrantes e profundidades que antes eram invisíveis. Essa clareza permitirá que você discernirá as conexões sutis entre seus pensamentos, emoções e as manifestações em sua vida de uma forma que antes era apenas intuição nebulosa. Por exemplo, quando um desafio surge, em vez de vê-lo como um obstáculo intransponível, você poderá perceber os fios de aprendizado e crescimento entrelaçados nele, entendendo o seu propósito dentro de um plano maior. Essa capacidade de ver além da superfície, de captar a essência subjacente das situações, é o que trará a cura, pois desmantela a narrativa de escassez e desamparo, substituindo-a por uma compreensão de abundância e suporte divino. Ademais, essa expansão de percepção trará um entendimento renovado sobre suas próprias capacidades inatas. Muitas vezes, você se limita com base em experiências passadas ou crenças impostas, acreditando que suas habilidades têm um teto definido. O que você verá, no entanto, é que sua essência é ilimitada, uma fonte inesgotável de criatividade, resiliência e amor. Considere a situação de um artista que, após um período de bloqueio criativo, de repente se depara com uma fonte inesperada de inspiração, capaz de gerar obras que ele nunca imaginou serem possíveis. Essa epifania visual, essa nova maneira de ver a arte e seu próprio potencial, é análoga ao que está se abrindo para você. Você começará a reconhecer talentos latentes e a perceber que os desafios que enfrentou não foram barreiras, mas sim alavancas para despertar essas forças adormecidas dentro de você. Essa autodescoberta genuína é um pilar fundamental da cura, pois restaura a fé em si mesmo e na sua capacidade de manifestar uma vida plena e significativa. Em contrapartida, essa nova perspectiva também desmistificará a natureza do sofrimento, o que hoje pode parecer uma carga esmagadora, uma punição ou um erro cósmico. Passará a ser compreendido como uma parte intrínseca do processo de evolução da alma. Imagine um jardineiro que, ao observar suas plantas, percebe que a poda de galhos secos, embora pareça um ato de remoção, é, na verdade, essencial para permitir o florescimento de novos brotos e frutos mais saudáveis. Essa visão, que reconhece a sabedoria por trás do que pode parecer destrutivo, é o que você começará a aplicar à sua própria vida. Você entenderá que as dores que o atravessaram foram, em essência, podas divinas remoções necessárias, para que o seu verdadeiro possa se expandir e florescer em sua plenitude. Essa reinterpretação do sofrimento não minimiza a experiência, mas a eleva a um contexto de propósito e amor, transformando a angústia em aceitação e, subsequentemente, em cura. Outra camada crucial dessa revelação é a percepção da unidade subjacente a toda a criação. Você começará a enxergar menos as separações entre você e os outros, entre o material e o espiritual, entre o que você deseja e o que você tem menos, e mais a interconexão que une tudo. Pense na imagem de uma única gota de orvalho, refletindo todo o céu. Da mesma forma, você começará a ver como cada experiência, cada pessoa, cada momento, por menor ou insignificante que pareça, contribui para a totalidade do universo e para a sua própria jornada. Essa compreensão da unidade dissolve a sensação de isolamento e solidão, substituindo-a por um sentimento profundo de pertencimento e interdependência. Ao ver o reflexo do divino em todas as coisas, incluindo em si mesmo e nos outros, você cultivará uma compaixão mais profunda e uma capacidade ampliada de perdoar tanto a si quanto ao mundo. Essa empatia expandida é, sem dúvida, uma das mais poderosas ferramentas de cura, pois reconecta você à fonte de todo o amor. Portanto, ao se abrir para essa nova visão,
Você não está apenas mudando a forma como o mundo parece. Você está ativando um novo modo de ser. Um que é inerentemente mais amoroso, mais sábio e mais capaz de experimentar a alegria e a paz. A promessa divina é de que, ao testemunhar o que nunca viu, você será curado de maneiras que vão além da sua compreensão atual, permitindo que a luz do divino se torne não apenas algo que você observa, mas algo que você é. O que os anjos revelam agora é a mecânica sutil, pela qual essa nova visão opera em sua vida cotidiana, focando na dissolução de crenças limitantes que atuam como filtros obscuros sobre a realidade. Pensem como um programa de computador. Com um código defeituoso pode apresentar resultados incorretos, independentemente da qualidade dos dados de entrada. Da mesma forma, muitas das suas dificuldades surgem não de circunstâncias externas, mas de programas mentais arraigados. Crenças sobre sua inadequação, sobre a escassez inerente ao universo, ou sobre a improbabilidade da felicidade duradoura. A nova visão, ao se manifestar, não elimina simplesmente esses programas, ela os desinstala, substituindo-os por um sistema operacional divino, um que opera com a lógica do amor, da abundância e da criação. Isso significa que, quando você se deparar com uma situação que antes desencadearia uma reação de medo ou dúvida, você agora a abordará com uma clareza recém-descoberta, percebendo que a crença subjacente, que gerava a reação negativa, é, na verdade, uma ilusão, um erro de interpretação do seu sistema operacional anterior. Ademais, essa transformação na percepção instaura um novo protocolo de interação com o mundo exterior. Em vez de reagir a eventos com base em projeções de medos passados ou antecipações de fracassos futuros, você começará a responder de forma espontânea e alinhada com a verdade presente. Considere um músico que, após anos estudando teoria musical e praticando diligentemente, atinge um ponto em que a música flui através dele sem esforço consciente, permitindo improvisações e expressões que antes eram impensáveis. Essa fluidez é o resultado de um domínio que transcende a memorização, alcançando uma compreensão intuitiva que permite a criação em tempo real. De maneira semelhante, você descobrirá que suas interações se tornam mais autênticas e eficazes, pois você se move não a partir de um roteiro pré-escrito de apreensões, mas de uma resposta viva e inspirada ao momento presente. Essa habilidade de responder em vez de reagir é um componente vital da cura, pois interrompe o ciclo de sofrimento autoimposto. Outro aspecto crucial dessa nova percepção é a redefinição do conceito de merecimento. Muitas vezes, você opera sob a suposição de que precisa provar seu valor ou cumprir certas condições para ser digno de amor, sucesso ou felicidade. A visão que se abre, entretanto, revela a verdade inata de que você já é completo, digno e amado, independentemente de qualquer conquista ou falha percebida. Isso e como sei, após uma vida inteira, acreditando que precisava pagar por um tesouro, você de repente descobrisse que ele sempre foi seu, sem custo algum. Ao internalizar essa verdade, a necessidade de buscar validação externa diminui drasticamente, liberando uma energia imensa que pode ser redirecionada para a autoaceitação e a expansão criativa. Essa compreensão profunda do seu valor intrínseco é um bálsamo poderoso para as feridas da autoestima. Além disso, essa expansão de consciência ilumina a natureza ilusória da separação que você pode sentir em relação aos outros, que antes parecia uma barreira intransponível entre você e aqueles que não compartilham suas visões ou experiências. Agora se revela como uma fina névoa, facilmente dissipada pela luz da compreensão. Você começará a perceber que, por baixo das diferenças superficiais, existe uma corrente unificadora de consciência e experiência humana. Pense na forma como as diferentes ondas em um oceano são distintas em sua superfície, mas todas compartilham a mesma água subjacente.
essa percepção de unidade com a humanidade, de que as alegrias e dores dos outros ressoam em seu próprio ser. Fomenta uma empatia genuína e um desejo de contribuir para o bem-estar coletivo. Essa conexão ampliada com o todo é um antídoto poderoso para a solidão e o isolamento, promovendo uma cura que se estende para além do indivíduo. Finalmente, essa nova visão desmantela a rigidez do tempo, revelando a natureza temporal da sua alma, as preocupações com o passado e as ansiedades sobre o futuro, que muitas vezes o aprisionam em um ciclo de sofrimento. Começam a perder sua força à medida que você se ancora na eternidade do momento presente. É como se você estivesse preso em um labirinto de corredores que representam o passado e o futuro. Mas de repente descobre que há uma porta que leva diretamente ao centro eterno, onde o tempo não existe. Essa compreensão da sua natureza temporal liberta você da tirania das contagens regressivas e das lamentações, permitindo que você experimente a vida com uma serenidade e uma presença recém-descobertas. Essa libertação do jugo temporal é, em si, uma forma profunda de cura, pois permite que você viva plenamente a vida que lhe é apresentada agora. O que a visão divina agora ilumina é a forma como a sua energia pessoal, antes dispersa ou talvez mal direcionada, será reorientada para a manifestação de realidades mais elevadas e harmoniosas. Pense em um laser que concentra um feixe de luz em um ponto específico, amplificando sua intensidade e capacidade de penetração. Similarmente, a clareza que se aproxima permitirá que você direcione sua força vital, seus pensamentos e suas intenções com uma precisão sem precedentes. Em vez de gastar energia em preocupações com o que não pode controlar, ou em resistir ao fluxo natural da vida, você aprenderá a canalizar essa força vital para nutrir os jardins do seu potencial, para construir pontes onde antes via abismos, e para semear sementes de alegria em terrenos que pareciam inférteis. Essa reorientação não é um esforço forçado, mas uma consequência natural da percepção ampliada. Ao ver a verdadeira natureza de suas capacidades, a dispersão cessa e a concentração se torna espontânea, um fluxo de poder criativo que emana do centro do seu ser. Essa nova capacidade de direcionamento energético é um catalisador poderoso para a cura, pois transforma a sensação de impotência em um senso de agência divina. Ademais, essa perspectiva expandida revelará a natureza ilusória das limitações que você percebe em seu corpo físico e em sua saúde. Muitas vezes, a medicina convencional, embora valiosa, pode focar apenas nos sintomas físicos, negligenciando a profunda conexão entre o estado emocional, mental e espiritual e o bem-estar corporal. A visão que se abre, porém, permitirá que você perceba seu corpo não como uma máquina biológica suscetível a falhas, mas como um templo sagrado, um veículo de luz intrinsecamente capaz de autorregulação e cura. Isso se manifestará na sua capacidade de ver a energia vital fluindo livremente através de todas as células, de identificar e liberar bloqueios energéticos que podem se manifestar como doenças, e de nutrir seu corpo com alimentos e pensamentos que ressoam com a vibração da saúde perfeita. Considere a história de um paciente que, após receber um diagnóstico desalentador, decide focar em visualizações de cura e em emoções de gratidão, testemunhando uma remissão inexplicável. Essa capacidade de influenciar o corpo através da mente e do espírito, agora mais clara e acessível, é um dos pilares da cura profunda que está sendo prometida. Outro aspecto crucial dessa nova visão é a reconfiguração da sua relação com o tempo e o espaço. Muitos se sentem oprimidos pela velocidade com que a vida parece passar, ou limitados pelas circunstâncias geográficas e temporais
em que se encontram. A perspectiva divina, no entanto, desvendará a natureza fluida e interconectada do tempo e do espaço. Você começará a perceber que o agora contém a essência de todos os momentos e que o universo está em constante expansão, oferecendo novas possibilidades a cada instante. Isso se traduzirá em uma maior capacidade de estar presente, de não se prender a arrependimentos do passado ou ansiedade sobre o futuro, e de sentir uma conexão com pessoas e lugares distantes, como se estivessem ao seu lado. Pense como um místico pode descrever a sensação de transcender as limitações físicas, de experimentar uma unidade com o cosmos. Essa expansão da sua consciência espacial e temporal, agora mais acessível, permite que você navegue pela vida com uma leveza e uma liberdade que antes pareciam inatingíveis, promovendo uma cura de sentimentos de confinamento e isolamento. Por conseguinte, essa nova clareza desmantelará a noção de que o sucesso e a felicidade são conquistas difíceis e esporádicas, que exigem esforço hercúleo e uma luta constante. Em vez disso, você começará a perceber que o fluxo natural da vida já está alinhado com a abundância e a alegria, e que o que impede você de experimentá-los plenamente são apenas as barreiras autoimpostas da sua percepção. Isso significa que você poderá, por exemplo, reconhecer oportunidades de crescimento e prosperidade que antes passavam despercebidas, ou encontrar soluções criativas para desafios que pareciam intransponíveis, simplesmente porque sua mente agora está sintonizada com a frequência da facilidade e da graça. É como se um agricultor, acostumado a lidar com solos pobres, de repente descobrisse um método para enriquecer a terra, tornando a colheita abundante sem esforço. Essa mudança de paradigma de uma vida de luta para uma vida de fluxo é um dos aspectos mais curativos dessa nova visão, pois libera você da carga pesada da necessidade de provar seu valor através do esforço incessante. Finalmente, essa expansão de consciência revelará a natureza ilusória da separação entre o eu físico e o eu espiritual. Muitas pessoas sentem uma desconexão entre suas experiências terrenas e sua essência divina, como se fossem entidades separadas, buscando uma reconciliação. A visão que se abre, contudo, demonstrará que essas duas facetas são, na verdade, inseparáveis, partes de uma mesma totalidade. Você começará a experienciar sua espiritualidade não como algo a ser buscado em locais distantes ou em estados alterados de consciência, mas como a própria essência de quem você é, manifestando-se através de cada pensamento, palavra e ação. Isso se traduzirá em uma maior autenticidade e integridade em sua vida, onde suas ações estarão mais alinhadas com seus valores mais profundos e sua intuição. Pense em um ator que, ao internalizar completamente o personagem, não está mais atuando, mas sendo o personagem. Essa fusão de sua natureza terrena com sua essência divina é um ato de cura profundo, pois elimina a dicotomia e restaura a unidade em seu ser. À medida que tecemos os fios desta revelação, percebemos que a paisagem da sua percepção está se transfigurando de maneiras sutis, mas profundamente impactantes. O que antes parecia um labirinto de desafios intransponíveis, agora se desdobra como um jardim de possibilidades, onde cada curva revela um novo aroma, uma nova tonalidade de classe. A energia que antes se sentia dispersa, como um riacho turbulento buscando seu curso, agora se concentra encontrando um leito firme e sereno, impulsionando um movimento caudaloso em direção a um mar de serenidade e propósito. Essa convergência não é um mero rearranjo de elementos, mas a emergência de uma nova harmonia, onde as dissonâncias do passado se dissolvem na melodia do presente. A própria estrutura da sua realidade interna, antes marcada por linhas rígidas de crenças limitantes,
agora se flexibiliza, permitindo que a luz penetre em recantos antes inacessíveis, iluminando caminhos que conduziam à autodescoberta e à liberação, refletindo sobre esta jornada até agora. É como se o véu que cobria a verdadeira essência da sua existência se tornasse cada vez mais translúcido. A percepção ampliada que se manifesta não é um acréscimo de informações externas, mas uma ativação interna, um despertar para a sabedoria que sempre residiu em seu âmago. A forma como você interage com o mundo, como percebe o tempo, o espaço e a própria materialidade da vida, está sendo reescrita em um idioma de amor e unidade. Essa reescrita não apaga as experiências passadas, mas as recontextualiza, transformando cicatrizes em mapas de sabedoria e medos em asas para o voo. A compreensão de que a limitação é, em sua maioria, uma construção da percepção, abre as comportamentais para uma experiência de vida radicalmente diferente, onde a abundância e a graça se tornam a norma e não a exceção, à medida que nos aproximamos da plenitude desta mensagem celestial. Torna-se evidente que os elementos explorados convergem para um ponto focal de profunda ressonância. A sabedoria que emana não é para ser apenas compreendida intelectualmente, mas para ser sentida na fibra do seu ser, para ser vivida em cada respiração. O que se anuncia é uma transição suave, mas poderosa, de um estado de contenção para um de expansão ilimitada. É como se, após carregar o peso de um fardo invisível por muito tempo, você de repente o depositasse, sentindo uma leveza renovada que permite um passo mais firme, um olhar mais claro. Essa convergência de entendimentos prepara o terreno para o ápice da revelação, onde a promessa de cura, através da visão que transcende o conhecido, encontra sua expressão mais pura e transformadora, aguardando o momento de ser plenamente ancorada em você. A jornada de percepção que os anjos delinearam culmina agora em um desdobramento final, onde a promessa de ver o que nunca se viu se entrelaça com a verdade da cura em um abraço eterno. Essa nova visão não é um evento isolado, mas o início de uma expansão contínua da sua consciência. Um convite para habitar a plenitude do agora com um coração aberto e olhos que discernem o divino em cada detalhe. O que se revela é que a sua experiência terrena, com todos os seus desafios e alegrias, é um reflexo da sua própria essência divina em movimento. Uma dança cósmica onde cada passo, mesmo os que parecem tropeçar, é coreografado com amor e propósito. A cura que emana desta nova perspectiva não é a erradicação da dor, mas a sua transmutação em sabedoria, a sua dissolução em compreensão, permitindo que a luz da verdade ilumine as sombras que antes pareciam insuperáveis. Que antes era percebido como limitação, agora se revela como o espaço fértil para o florescimento do seu potencial ilimitado. A sua capacidade de discernir a unidade subjacente a todas as coisas, de sentir a interconexão que tece a tapeçaria da existência. É o que desmantela as ilusões de separação e solidão. Essa percepção de unidade é, em si, um poderoso bálsamo, pois reconecta você à fonte inesgotável de amor e pertencimento que sempre esteve presente. A sua jornada não é sobre acumular mais conhecimento, mas sobre ser a sabedoria que já reside em você, permitindo que a sua luz interior irradie, transformando não apenas a sua realidade, mas também a daqueles que cruzam o seu caminho. A verdadeira prática começa agora, na quietude do seu coração, na aceitação plena de quem você é, um ser divino em manifestação terrena. A promessa divina de ver o que nunca se viu é, em essência, um convite para despertar para a realidade eterna da sua própria natureza. A cura advém da simples e profunda aceitação dessa verdade, do reconhecimento de que você é e sempre foi
um reflexo perfeito do divino. Ao permitir que essa nova visão se integre ao seu ser, você se torna um canal vivo para a graça e a abundância, um farol de luz em um mundo que anseia por essa conexão. A sua capacidade de experimentar a vida com uma profundidade e uma clareza renovadas reside na sua disposição de soltar as velhas narrativas e abraçar a verdade radiante, que se desdobra diante de você. Que esta mensagem ressoe em sua alma como um eco de amor eterno, guiando-o para uma existência de paz, propósito e cura sem fim.